A depressão na infância e adolescência é uma condição médica que muitas vezes pode passar despercebida. Atinge milhões de adolescentes e crianças no mundo e no Brasil. Os sintomas variam de acordo com a faixa etária, ou seja, com a fase de desenvolvimento da criança e adolescente. No vídeo de hoje, vamos abordar detalhes a respeito da depressão, como ela aparece, o conceito, a identificação dos sintomas, a intervenção ou intervenções e o que podemos fazer o quanto antes para ajudar os nossos jovens. Olá, seja bem-vindo ao Porto Psíquico 360. Sou Marcelino Bandim, médico psiquiatra, doutor em psiquiatria, especialista em psiquiatria da infância e adolescência. É muito importante diferenciarmos a tristeza como condição do sentimento normal do ser humano e a depressão transtorno. Na tristeza, normalmente vamos encontrar fatores desencadeantes, alguma perda ou mudança na vida da criança ou adolescente, e normalmente é de curta duração e não interfere no funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente. Diferente da depressão transtorno, onde os sintomas vão ser muito mais intensos, podem não haver fatores desencadeantes, a duração é muito mais de 2 ou 3 semanas, às vezes até meses, e a intensidade vai comprometer maciçamente a rotina e o desempenho da criança. Como dito anteriormente, os sintomas vão depender da faixa etária da criança. Então, vamos ver um vídeo ilustrativo e depois abordaremos com mais profundidade aspectos relacionados à depressão na infância e adolescência. A depressão na infância e na adolescência é um transtorno neuropsiquiátrico grave que muitas vezes passa despercebido. Diferenciar entre uma tristeza passageira e um transtorno depressivo é crucial para o bem-estar dos jovens. Neste vídeo, vamos entender o que é a depressão na infância e na adolescência, como identificá-la e quais são os caminhos para o tratamento adequado. O que é depressão na infância e adolescência? A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente, perda de interesse em atividades e alterações no apetite e sono. É importante diferenciar entre tristeza normal e depressão clínica. Enquanto a tristeza é uma resposta emocional temporária a eventos específicos e faz parte da natureza emocional do ser humano, a depressão é uma condição mais profunda e duradoura que afeta o funcionamento diário. Em crianças e adolescentes, a depressão pode se manifestar de forma diferente em comparação aos adultos. Sintomas como irritabilidade, queixas físicas sem causa aparente e dificuldades escolares são comuns. Reconhecer esses sinais é fundamental para um diagnóstico precoce e intervenção eficaz. Você sabia que a depressão é uma das principais causas de incapacidade entre jovens no mundo todo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 3,6% das crianças e 5% dos adolescentes sofrem de depressão. No Brasil, um estudo recente realizado pela UNICEF estima que mais de 10% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais de depressão ou ansiedade severa. Os números têm aumentado nas últimas décadas, e há várias razões para isso. Fatores como o uso excessivo de tecnologia, aumento das pressões acadêmicas e sociais, e mais recentemente, o impacto da pandemia causado pelo C-19, contribuíram para um ambiente emocionalmente desafiador para jovens. Além disso, muitos casos ainda não são diagnosticados. Isso ocorre porque os sintomas de depressão em crianças e adolescentes podem ser confundidos com mudanças comportamentais típicas dessas fases da vida, como rebeldia ou desinteresse temporário. Reconhecer a magnitude desse problema é essencial para quebrar o estigma e aumentar o acesso ao diagnóstico e tratamento. Detectar a depressão em crianças e adolescentes pode ser desafiador, especialmente porque os sintomas nem sempre se apresentam da mesma forma em diferentes faixas etárias. Vamos explorar os sinais mais comuns, divididos por etapas do desenvolvimento, para facilitar a identificação. Em crianças pequenas, até 5 anos, a depressão pode se manifestar de maneiras sutis, incluindo
irritabilidade frequente e crises de choro sem motivo aparente. Perda de interesse por brincadeiras ou atividades que antes gostavam. Problemas no apetite e no sono, como insônia ou dificuldade em se alimentar. Queixas físicas constantes, como dores de barriga ou cabeça, sem explicação médica. Esses sinais podem ser confundidos com mudanças comuns nessa idade, mas, quando persistentes, devem ser avaliados por um profissional. As crianças em idade escolar, de 6 a 12 anos, podem começar a verbalizar seus sentimentos, mas nem sempre sabem como expressar a tristeza. Os sintomas incluem declínio no desempenho escolar ou desinteresse pelos estudos, afastamento de amigos e dificuldade em participar de atividades sociais, queixas frequentes de cansaço ou falta de energia, dificuldades com o sono e alimentação, comportamento desafiador ou episódios de raiva sem razão clara. Os pais e professores devem estar atentos a mudanças abruptas no comportamento ou nas interações sociais. Na adolescência, dos 13 aos 18 anos, os sintomas da depressão podem ser mais complexos, muitas vezes associados a outros transtornos, como ansiedade ou comportamentos de risco. Entre os sinais mais comuns estão sentimentos persistentes de desesperança, vazio ou inutilidade, irritabilidade excessiva e imotivada, crises de agressividade, declínio do rendimento escolar, preocupação com a própria aparência ou autoimagem distorcida, problemas relacionados ao sono, como insônia ou sono excessivo, dificuldades alimentares, isolamento social, com preferência por ficar sozinho, automutilação, como cortes ou queimaduras, uso abusivo de substâncias, como álcool ou drogas. Embora alguns desses comportamentos possam ser vistos como parte das crises da adolescência, a persistência e a gravidade deles são indicadores de algo mais sério. O contexto é essencial para entender esses sinais. Uma mudança significativa na rotina da criança ou do adolescente, como separação dos pais, bullying ou perda de um ente querido, pode desencadear ou intensificar os sintomas. Ficar atento ao tempo e à intensidade desses comportamentos é fundamental para buscar ajuda no momento certo. A depressão em crianças e adolescentes é uma condição multifatorial, influenciada por aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Vamos entender melhor os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa condição. Entre esses aspectos podemos destacar: causas genéticas. A hereditariedade desempenha um papel significativo. Estudos mostram que crianças com histórico familiar de depressão têm maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Traumas na infância. Experiências traumáticas, como abuso físico, emocional ou negligência, estão fortemente associadas ao risco de depressão. Baixa autoestima. Crianças e adolescentes que enfrentam rejeição, críticas constantes ou dificuldades em se encaixar socialmente podem desenvolver sentimentos de inutilidade e desesperança. Perfeccionismo. A pressão interna ou externa para atingir padrões elevados pode levar a frustrações intensas e sentimentos de fracasso, assim como baixa autoestima. Ambiente familiar. Conflitos familiares, separação dos pais ou falta de suporte emocional são fatores de risco. Bullying. O assédio escolar, tanto presencial quanto virtual, tem sido identificado como uma causa crescente de depressão entre jovens. Desafios sociais e culturais. A pressão para se encaixar em padrões sociais, especialmente com o uso intenso de redes sociais, pode amplificar sentimentos de inadequação. A depressão raramente resulta de um único fator. Geralmente, ela surge de uma interação complexa entre predisposição biológica e gatilhos ambientais. Por exemplo, uma criança geneticamente predisposta pode desenvolver depressão após vivenciar bullying ou mudanças familiares abruptas. Compreender esses fatores ajuda pais, professores e profissionais de saúde a criar estratégias de prevenção e intervenção mais eficazes.
O reconhecimento precoce das causas pode fazer toda a diferença na vida de uma criança ou adolescente. Os pais desempenham um papel crucial na identificação precoce da depressão em crianças e adolescentes. No entanto, reconhecer os sinais pode ser desafiador, especialmente porque muitos comportamentos depressivos podem parecer mudanças típicas de desenvolvimento. Aqui estão os principais sinais que os pais devem observar. Mudanças de comportamento. Isolamento social. Uma criança que antes era extrovertida pode começar a evitar amigos, familiares e atividades em grupo. Irritabilidade. Episódios frequentes de raiva ou irritação, muitas vezes desproporcionais à situação. Desinteresse. Perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, como brincar, praticar esportes ou usar redes sociais. Dificuldade para adormecer, sono excessivo ou acordar frequentemente durante a noite. Comer muito mais ou muito menos do que o habitual, resultando em alterações de peso visíveis. Queixas físicas. Frequentes. Muitas crianças e adolescentes expressam sintomas emocionais por meio de queixas físicas, como dores de cabeça, dores abdominais ou fadiga constante, sem uma causa médica identificável. Declínio no desempenho escolar. Falta de foco. Dificuldade em se concentrar nas tarefas escolares ou atividades diárias. Queda nas notas. Desempenho acadêmico pior do que o esperado, ou desinteresse em estudar. Falta de motivação. Resistência em ir à escola ou cumprir compromissos diários. Expressões de desesperança. Falas negativas. Comentários como "eu não sou bom o suficiente" ou "nada vale a pena" devem ser levados a sério. Alterações em hobbies e rotinas. Uma mudança abrupta nos interesses ou rotinas diárias também pode ser um indicativo de depressão. Por exemplo, um adolescente que antes amava música pode repentinamente parar de tocar seu instrumento ou ouvir suas bandas favoritas. Os pais devem evitar minimizar esses sinais ou atribuí-los apenas à fase da criança ou adolescente. Em vez disso, devem conversar abertamente, criar um espaço seguro para que a criança ou adolescente se sinta confortável para expressar seus sentimentos, observar padrões, registrar quando os comportamentos ocorrem e por quanto tempo persistem, procurar ajuda profissional. Se os sinais persistirem por mais de 2 semanas ou forem graves, buscar a orientação de um profissional de saúde mental. Os pais não precisam enfrentar isso sozinhos. Consultar pediatras, psicólogos ou psiquiatras pode fazer toda a diferença no diagnóstico e no suporte à criança ou adolescente. Vimos no vídeo que o número de crianças e adolescentes aumentou muito, principalmente após a pandemia provocada pelo C-19. Um detalhe importante é a proporção em relação ao gênero. Enquanto crianças, ou seja, em pré-escolares e escolares, a proporção é de um menino para uma menina. Quando o adolescente se aproxima da vida adulta, essa proporção se inverte, ou seja, se torna 2 meninas para um menino. Em relação ao tratamento e diagnóstico, ele deve ser feito por uma equipe especializada em saúde mental, composta principalmente por um psiquiatra especializado em psiquiatria da infância e adolescência e um psicólogo. Dentro desse contexto, vão ser feitas entrevistas detalhadas do histórico em relação aos sintomas, depois a observação direta da criança e muitas vezes é importantíssima a aplicação de determinados instrumentos que mensuram a intensidade dos sintomas depressivos e instrumentos de diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento deve ser feito de forma personalizada. São instituídos 2 pilares para o tratamento: a terapia e o tratamento farmacológico nos casos graves. A terapia, a mais indicada, é a terapia cognitivo-comportamental, já consagrada do ponto de vista científico em relação à sua eficácia, na qual trabalha pensamentos negativos e disfuncionais, reestruturando-os para que se tornem mais adequados, positivos e funcionais,
Isso interfere maciçamente no comportamento e na qualidade de vida da criança e do adolescente. A ludoterapia, ou a terapia através de jogos e brinquedos, ela é adaptada para crianças menores e é fundamental também para determinados insights em relação a essa criança. A orientação e a indicação de terapia para os pais muitas vezes é necessária. A orientação é indispensável e a psicoterapia para os pais vai depender do caso. As medicações indicadas são medicações antidepressivas. Por exemplo, uma clássica seria a fluoxetina. As medicações são fundamentais, pois além de combaterem os sintomas, elas também servem para prevenir um novo episódio da depressão. A depressão parece um quadro, um transtorno difícil, mas com a identificação precoce e tratamento adequado, a criança e o adolescente podem voltar a ter uma vida plena e com uma boa qualidade. O importante é estar atento para os sinais que aparecem precocemente e a implementação quanto antes do tratamento adequado. Se esse conteúdo agregou algum valor para vocês, não se esqueçam de dar seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. Um grande abraço!